Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje, mais uma edição do Teaços. Agradecer a presença da Luciana Ximenes, da nossa querida tradutora Isa, que hoje está hiperocupada, né, Isa? Acho que bom que você está aqui conosco. E a gente tem a grata alegria de receber hoje Stefano Carpani. Antes de apresentar o Stefano propriamente dito, eu queria dizer, hoje é uma data muito particular para a realidade brasileira. Hoje faz 26 de fevereiro de 2021, faz um ano do anúncio do primeiro caso de Covid no Brasil, identificado, né? E um ano após o anúncio do primeiro caso que foi reconhecido, nós temos um saldo de 251 mil mortos. Apenas os Estados Unidos têm um número de mortos maior do que o nosso país. Nós temos apenas 3% da população vacinada. O país está em pleno colapso, as redes de saúde saturadas, e isso tudo a gente não pode esquecer de acreditar ao péssimo gerenciamento do governo, ao infortúnio de nós termos um presidente como esse que nos dirige, que ontem, ao anunciarmos 250 mil mortos, ele fez uma live sobre os perigos de se usar as máscaras. Então é uma situação muito triste, muito desesperançosa às vezes, mas estamos aqui para reagir. Nosso nome é Resistência, nós vamos superar isso, e o Teaços tem um compromisso ético com essa posição de sobreviver, resistir eroticamente, e esse projeto todo que nós fazemos há mais ou menos desde fevereiro do ano passado encontra aqui o seu maior sentido. Fazer do Teaços também um lugar de promover forças a favor da vida. Então, vamos adiante e vamos apresentar, então, Stefano Carpani. Stefano, vou te apresentar primeiro formalmente. Stefano Carpani é sociólogo italiano, formado em Cambridge e em Manchester, psicanalista formado pelo Instituto C.G. Jung em Zurique e candidato no Departamento de Estudos Psicossociais e Psicanalíticos na Universidade de Essex. Ele também é graduado em Literatura e Filosofia pela Universidade Católica de Milão. Possui a sua clínica particular na cidade de Berlim. Stefano é editor desse excelente livro, Breakfast at Kuznach, que é também uma série de vídeos e entrevistas no seu canal no YouTube. Ele acabou de lançar The Plural Turn in Jungian and Post-Jungian Studies, que acabou de lançar, acho que essa semana está finalmente nas mãos. E o Stefano está editando mais 2 novos livros, que eu vou pedir depois para que ele possa apresentar para a gente. Stefano, prazer te receber. Já acompanho o teu trabalho há muito tempo, pelas entrevistas no teu canal, depois pelos teus próprios textos. Então, o convite para você participar do nosso projeto de Teaços sempre esteve à mente, e agora, finalmente, a gente teve a oportunidade de poder fazê-lo e ter a alegria de você ter aceito. Sinta-se à vontade, obrigado, a palavra é tua. Thank you, my dear friend. Obrigado. Muito obrigado, meu caro amigo. Nós nunca nos encontramos pessoalmente, mas eu sinto que nós já nos conhecemos há muito tempo. Muito obrigado por mencionar 50,000 dead people only in Brazil. 251 mil pessoas no Brasil. Meu país foi o primeiro a ser afetado no mundo ocidental, um ano atrás também. Ninguém esperava que o vírus fosse se desenvolver tanto fora da China.
E, talvez o que a gente viu, né, que estava acontecendo na Itália, é que o exército ele interferiu com caminhões que estavam transportando os corpos dos hospitais para os cemitérios, e essa imagem realmente me afetou muito. Então, quando você lembra que essa questão me vem que um grande filósofo alemão disse que todos nós somos vulneráveis e todos nós somos responsáveis. Não, isso não é besteira. Nós todos somos vulneráveis e todos somos responsáveis. Então, muito obrigada. Muito obrigado por falar dos meus livros publicados. Breakfast at Kuznets foi realmente uma viagem na vida e na mente dos analistas que eu encontrei e que eu realmente amei durante o meu treinamento. O segundo livro foi publicado na última terça-feira, que na verdade é um tributo a um dos meus mestres, talvez o mestre com o qual eu tenha tido uma conexão tão forte, Andrew Samuels. Muitos de vocês conhecem Andrew, muitos de vocês talvez amem, muitos de vocês talvez odeiem, porque ele é realmente polarizador. Então, eu tive a honra de chamá-lo de amigo também. E realmente eu vou me referir ao trabalho dele nesse nosso encontro. O terceiro livro vai sair em 9 meses, um ano. São 2 volumes, na verdade, e será intitulado Os Novos Ancestrais. E eu vou falar sobre os Novos Ancestrais também hoje. E o subtítulo é Antologia. Eu não me lembro o subtítulo do livro. Os Novos Ancestrais, Antologia dos clássicos contemporâneos, clinicamente, teoricamente, e dentro da psicologia analítica. Então, vai ser 2 volumes. Clínica com 30 novos ancestrais, mestres. Andrew, Verena Castro, John Beebe, Zoya, Riedel, Skogeman, Denis Ramos, do Brasil. O quarto livro é intitulado Liberdade pela Liberdade. E você vai estar lá, Marcos. Você vai estar lá com o artigo. E é um livro muito particular, porque não será junguiano. Será um livro neo-junguiano, mas também não junguiano. Nós vamos falar da liberdade depois que a liberdade foi dada a todos no mundo ocidental durante os anos 70 e 80. Então, toda a sociedade clássica que se baseava em gêneros, classes, etc. Então, essa é uma nova liberdade. E eu falo de liberdade absoluta. E que, para mim, é quando, além de ser individualizado, que é ser livre em uma diferente sociedade, é também ser individuado. E hoje eu vou fazer com vocês um exercício antes da apresentação dos novos ancestrais. Nós vamos falar sobre a conferência de psicologia analítica que aconteceu em Berlim no último verão, que foi online, obviamente. Como Andrew Samuels, em 1985, escreveu o livro Junguianos e Pós-Junguianos. Pode, por favor, fechar o seu microfone? Acredito que seja a Nádia. Obrigada. Como Andrew Samuels escreveu o livro, né, Junguianos e Pós-Junguianos, então hoje eu vou tomar a liberdade de chamar essa apresentação de Jung e os neo-junguianos. Então, sentem-se, relaxem, peguem uma taça de vinho, café, eu vou falar por mais ou menos uma meia hora. Quem exatamente são os ancestrais junguianos de hoje? Perguntou Andrew Samuels ao endossar meu livro intitulado Breakfast at Kuznets.
Shall I start anew? Because there was something happened on the video. Okay. Someone clicked where was not supposed to be clicked. Algum botão aqui que eu não devia apertar. Vamos recomeçar. Quem exatamente são os ancestrais junguianos de hoje? Perguntou Andrew Samuels ao endossar meu livro intitulado Breakfast at Kusnacht. Na verdade, não são Jung, von Franz, Wolff, Newman, Jacobi, Hillman, Fordham. E ele respondeu e continuou. Bem, é claro que nós lemos todos eles, mas os ancestrais mudam. Os analistas que estudaram com esses gigantes são, se não os gigantes de hoje, pelo menos já ancestrais por direito próprio. Portanto, eu me perguntei, quem são os novos ancestrais da minha geração de analistas recém-certificados? Claro, ancestrais é um termo controverso, e talvez tenhamos que distinguir entre mentores e ancestrais. Eu proponho que os mentores sejam pessoais e que o mentor e o mentorado se atraiam mutuamente e se beneficiem do relacionamento. Sem essa pré-condição, não há relação mentor-mentorado. Tomemos, por exemplo, Platão e Sócrates, e Jung e Freud, que certamente foi um relacionamento de mentor-mentorado enquanto durou e tornou-se para Jung um relacionamento ancestral somente após a morte de Freud. Portanto, os ancestrais, eu proponho, são coletivos e pertencem a toda a comunidade, família, né? Podemos falar da família junguiana. Você não pode escolher um ancestral, ele está lá. Mas quando falamos sobre ancestrais, devemos ter cuidado, porque se seguirmos o dicionário de Cambridge, descobriremos que um ancestral é uma pessoa que seja sua parente e que viveu há muito tempo. Eu prefiro a versão do dicionário Collins, que é um pouco mais interessante. Seus ancestrais são as pessoas de quem você descende, ou de quem você é descendente. E não há dúvida de que, embora nossas vidas diárias sejam tão diferentes das de nossos ancestrais, podemos rastreá-los até algumas centenas de anos atrás. É exatamente isso que estou tentando fazer com este livro e com esta minha apresentação. Sinônimo disso são os conceitos de antepassado, né? Pai ou mãe, predecessor, antecedente, precursor, alguém que estava lá antes de você e teve uma influência sobre você e sobre quem você se tornou. Proponho que os ancestrais acima mencionados por Samuels são os ancestrais da geração anterior, sua geração, que ele chamava de pós-junguianos. Portanto, a questão é, quem são os ancestrais da minha geração, da nossa geração, os neo-junguianos, e das próximas gerações? Quem são os novos ancestrais? Essa apresentação tenta responder essas perguntas e, esperançosamente, este livro futuro servirá como um guia para aqueles que se aventuram neste campo em busca de novos ancestrais, bem como para as futuras gerações de analistas, acadêmicos, historiadores e estudantes junguianos. O livro Os Novos Ancestrais também desempenha um papel na expansão das discussões atuais sobre Jung, os pós-junguianos e os estudos contemporâneos de psicologia analítica. E algumas das questões importantes são abordadas por ele. Além disso, o livro constitui o reconhecimento da geração de pós-junguianos que moldou a psicologia analítica nos últimos anos. Outro aspecto importante que me ajudou a avançar e modelar a ideia de uma antologia de clássicos contemporâneos da psicologia analítica é o fato de que, apesar das muitas diferenças, como Verena Cast sublinhou no prefácio do meu livro Breakfast at Kusnacht, devemos refletir mais profundamente sobre a figura e o simbolismo do analista junguiano. E que, se e quando fizermos isso, podemos, citando Verena Cast, sentir e discernir uma atitude básica comum. Fim da citação. Eu acredito que há uma verdade no que Verena afirmou. Portanto, existe uma atitude básica comum
e também heterogênea. Importante também sublinhar que Jung não deve ser tomado como um messias, que já disse tudo o que há a ser dito. E os junguianos são como um culto. Isso iria armar o nosso campo. Além de celebrar novos ancestrais dentro da psicologia analítica, esse livro e essa apresentação pretendem trazer um olhar finalístico para o futuro e perguntar: qual é a tarefa da minha geração? Qual é a agenda 2050 para a psicologia analítica? Acho que a resposta está nas seguintes etapas. 5 etapas. Primeira, por um modelo junguiano psicossocial relacional. 2. Kulturkritik, críticos sociais, tanto quanto terapeutas pessoais. 3. Os neo-junguianos. 4. Tempo da extroversão. E 5. Medicina versus a alma. Agora eu vou falar sobre o modelo junguiano psicossocial relacional. Vamos olhar para os estudos psicossociais e a psicanálise relacional, respectivamente, que têm sido os modelos basilares que a psicanálise adaptou nas últimas décadas e tentar vinculá-los ao nosso campo. Jung e o psicossocial. Em minha tese de doutorado, empregando a pesquisa pioneira sobre o alcance da psicologia analítica oferecida por Progoff, 1955, mostrei o primeiro elemento que faz de Jung um pioneiro dos estudos psicossociais e, portanto, o fato de Jung perceber que a psique humana não pode funcionar sem uma cultura e nenhum indivíduo é possível sem a sociedade. Além disso, Jung assume como princípio que toda análise deve partir do fato primário da natureza social do homem. No desenvolvimento da psicologia analítica, Redman, 2014, diz que aquilo que pode ser chamado de estudos psicossociais junguianos tem uma igual preocupação com a profundidade e extensão dos processos sociais que estão em jogo e ajudam a constituir o contexto ou fenômeno em questão. Isso implica numa preocupação com os fenômenos que vão além daqueles que surgem da interação social, incluindo aqueles pertencentes a grandes grupos e sistemas, estruturas sociais. Com base nisso, eu afirmaria que o trabalho de Jung é por sua natureza psicossocial e vice-versa. Afirmo isso desde Frosch, que em 1914 destaca quais livros seriam publicados em Studies in the Psychosocial da Palgrave. Sublinha que os livros da série geralmente vão além de seus pontos de origem para gerar conceitos, compreensão e formas de investigação que são distintamente psicossociais em caráter e que objetos transdisciplinares de conhecimento são continuamente inventados, de maneira que exigem o embaçamento de limites anteriormente disciplinares. Esta é certamente a abordagem de Jung, da medicina à psiquiatria, aos fenômenos ocultos, sua tese de doutorado, à alquimia, isto é, além da teoria das pulsões, chegando ao mito, inconsciente coletivo, e à física, sincronicidade. Isso também é confirmado por Redman, que sublinhou que procurar investigar como o social está implicado nos estudos psicológicos e psicossociais necessariamente requer que se dê muita atenção aos estados psicossociais e emocionais e que se veja esses estados como vívidos e consequentes também para a vida psicológica e social. Além disso, Frosch sublinha que os estudos psicossociais baseiam-se fortemente nos estudos psicanalíticos, mas também em vários modelos de teoria social e política. Nessa atitude, enquadro também junguianos como Progoff, Samuels, Watkins e também não junguianos como Crabb, Orbach e Layton. Todos esses autores compartilham uma característica comum de transdisciplinaridade. Na verdade, Frost desenvolveu sua teoria a partir das premissas centrais da psicologia profunda,
vinculando-a a diferentes áreas de investigação. Às vezes, dando a impressão de que seu trabalho era sobre religião ou antropologia, etnologia, filosofia, etc., em vez de psicologia. Curiosamente, tanto os estudos psicossociais contemporâneos quanto o método de Jung de pesquisa interdisciplinar se encaixam com o que Freud sugeriu em 1926, que, abre aspas, em uma faculdade de psicanálise, muito teria que ser ensinado, do que também é ensinado na faculdade de medicina, mas lado a lado com ramos do conhecimento distantes da medicina. A história da civilização, a mitologia, a psicologia da religião e a ciência da literatura. Fecha aspas. Então, se adicionarmos etnologia, antropologia e alquimia, entre outros interesses de Jung, e tomarmos a visão de Jung de que tudo isso se aplica à psicologia analítica, descrevemos o currículo usual do Instituto Carl Gustav Jung em Zurique, desde 1948. Agora, vamos ver Jung e o relacional. Conforme observado por Aron, a psicanálise relacional emergiu no contexto da psicanálise americana do início dos anos 80 e agora opera como uma subcultura compartilhada que, abre aspas, ressoa em acordes profundos e comuns entre os atuais clínicos e teóricos. A psicanálise relacional desenvolveu-se graças ao esforço pioneiro do psicanalista Stefan Mitchell, apoiado por Robert Storolov, Jay Greenberg e o próprio Aron. Os fatores que contribuíram para o seu desenvolvimento foram a influência da psicanálise interpessoal de Harry Stack Sullivan, Eric Fromm e Clara Thompson, dos anos 30 a 40. B. A teoria das relações objetais e os trabalhos de Fairbairn, Winnicott e Bowlby, da década de 70. E C. A psicologia do self de Kohut, no final dos anos 70. E D. Feminismo psicanalítico americano e psicanálise feminista, incluindo Benjamin e o crítica social. Foi nessa paisagem que, como Aron observou, Greenberg e Mitchell cunharam o termo relacional em 1983 para ligar as várias vertentes da psicanálise corrente da época que incluíam relações interpessoais, relações objetais, psicologia do self, construtivismo social, hermenêutica psicanalítica e teorização de gênero. A partir desses pontos de vista, Greenberg e Mitchell trabalharam em um modelo que, 1. Fornece uma compreensão alternativa para a teoria da pulsão clássica. 2. Gera uma nova compreensão justamente dos fenômenos que os teóricos da pulsão tradicionalmente consideravam fundamentais: o corpo, a sexualidade, o prazer, a agressão, a construcionalidade, a associação livre do paciente. Argumenta que a mente funciona a partir de padrões eu-você, vê Sullivan, e que o analista é meramente um observador participante, integrado na matriz de transferência contra transferência. 4. Se baseie na afirmação de Winnicott, de que não existe um bebê, apenas a unidade mãe-bebê. Que enfatize a emergência do que Ogden chama de o terceiro analítico intersubjetivo quando fala da psicologia de duas pessoas. Del Lowenthal, em 2014, destacou recentemente que a percepção generalizada de que a relação terapêutica funciona em ambas as direções, é mútua e envolve toda a pessoa do analista, fecha aspas, acrescentando que o relacional é mais aparente em Freud, Klein, nas teorias das relações objetais, bem como em Jung. Então, ele nos lembra da crescente evidência de pesquisa de que a relação analítica é o fator crucial no sucesso da terapia psicológica.
E ao perguntar por que esse é o caso, ele se refere à descrição de Hargaden e Schwartz, da psicanálise relacional, que enfatiza a centralidade do relacionamento, enfatiza que a terapia envolve um processo bidirecional, enfatiza que a terapia envolve tanto a vulnerabilidade do terapeuta quanto a vulnerabilidade do cliente, isto é, o paciente, né, a partir do pathos, das emoções. Enfatiza o uso da contratransferência na divulgação ponderada e no diálogo colaborativo. Enfatiza a co-construção e a multiplicidade de sentidos. Conforme observado por meu grande amigo Andrew Samuels, Jung afirmou que, uma vez que a análise era dialética e envolvia transformação mútua por meio da relação terapêutica, seu método era necessariamente dialógico e deveria incluir as interações emocionalmente densas entre terapeuta e paciente. Samuels observa que a análise, de acordo com Jung, é, entre aspas, um encontro entre dois todos psíquicos, em que o conhecimento é usado apenas como uma ferramenta. Portanto, com a ideia de Sullivan, abre aspas, de que a mente sempre emerge e se desenvolve contextualmente no campo interpessoal, e com a afirmação de Greenberg e Mitchell de que, abre aspas, não existe tal coisa como o paciente ou o analista, nos resta, então, apenas a unidade paciente-analista. Razões adicionais pelas quais Jung deve ser considerado um antelitteram relacional, pontos 1 e 2, é que Jung, junto com Alfred Adler, percebeu a necessidade de ir além da teoria da pulsão de Freud e buscou uma alternativa na qual a teoria da pulsão e da sexualidade de Freud, a de inferioridade e compensação de Adler e a da vida simbólica e espiritual do próprio Jung pudessem coexistir. Tal abordagem iria, como Aaron sublinha, examinar questões de sexo e gênero, que, na teoria da pulsão, com suas atitudes fixas em relação à sexualidade e agressão, acabam obscurecidas no que diz respeito a como elas ganham sentido no contexto relacional. Acho que a maioria dos analistas representados por ensaios nesses 2 volumes concorda. Devo mencionar aqui que o meu próprio modelo junguiano relacional psicossocial é baseado nos seguintes pilares. Número 1, ele conecta teoria e trabalho clínico, ajudando, portanto, a provar a precisão e eficácia do trabalho analítico com pacientes. 2, ele é transdisciplinar. 3, é pluralista, como dizia Samuels, e demonstra uma atitude de inclusão para substituir a cisão e separação típicas da história da psicanálise. 4, ele parte da premissa de que, como Susan sublinha, parte da premissa de que o indivíduo nasce em um conjunto de circunstâncias sociais e psicológicas. Citação de Auerbach. 5, ele investiga as maneiras pelas quais os processos psíquicos e sociais demandam ser entendidos como sempre implicados um no outro. Forme Frosch. Mais uma vez, Frosch. Ele dá uma ênfase no afeto, no processo irracional inconsciente, muitas vezes, mas não necessariamente, entendido psicanaliticamente. E isso é incrível. Não necessariamente entendido psicanaliticamente. Isto é, ele não vê as coisas, né, apenas. As coisas precisam ser entendidas exclusivamente psicanaliticamente. 7. Ele oferece uma abordagem relacional de conflito e enfatiza a necessidade de adaptação contínua no processo de se tornar quem as pessoas são realmente, autenticamente. Quem sou eu e o que eu quero. As 2 questões básicas da psicanálise. Tornar-se quem as pessoas são autenticamente é visto como uma libertação, de acordo com Mary Watkins. 9.
A análise é enquadrada como acompanhamento, isto é, acompanhar uma pessoa daqui para ali, isto é, compartilhar um pedaço da jornada. Análise enquadrada como acompanhamento, com base na co-construção e multiplicidade de sentidos. Todos esses pontos são desenvolvidos de forma pioneira nos ensaios incluídos neste livro. Eles contextualizam a Agenda 2050 para um modelo junguiano relacional psicossocial que saiba como não perturbar o profundo processo de individuação que cabe à minha geração, continuar a proteger, seguindo as diretrizes traçadas pelos nossos mais novos ancestrais. Agora vamos olhar para a Kulturkritik. Esse é um termo alemão. Jung foi um Kulturkritik, isto é, críticos sociais tanto quanto terapeutas pessoais. Samuel sugere que tanto no microcosmo de um indivíduo quanto no macrocosmo da aldeia global, nós somos inundados por temas psicológicos e que a política incorpora a psique de um povo. Fim da citação. Assim, ele nos lembra que os fundadores da psicanálise se sentiam... Samuels, 2001. And in this respect, recalls Freud, Jung, Maslow, Rogers, Peirce, a Escola de Frankfurt, Reich e Fromm. Ele também observa que na década de 90, psicanalistas como Carmen, Orbach, Kulkarni, Frosch começaram a considerar a sociedade mais uma vez, mas observa que, embora o projeto de ligar a terapia ao mundo claramente não seja novo, muito pouco progresso parece ter sido feito. Assim, ele enfatiza que hoje, abre aspas, mais terapeutas do que nunca querem que a psicoterapia reconheça o potencial social e político que seus fundadores perceberam nela. Fim da citação. Mas está ciente da grande lacuna entre desejo e realidade. Eu argumento que o modelo junguiano relacional psicossocial que eu elaborei pode preencher essa coluna. Em contraste com Hillman, Samuels demonstrou ativamente como as perspectivas derivadas da psicoterapia podem ser úteis e eficazes na formação de políticas, em novas formas de pensar sobre o processo político e na resolução de conflitos. E afirmou que nossos mundos internos e nossas vidas privadas vacilam com o impacto das decisões políticas e da cultura política existente. Veja os comentários de Marcos antes. Esse caso do Covid está dentro e fora, né? Vulnerabilidade e responsabilidade. Ao considerar por que os comitês políticos não incluem psicoterapeutas, Samuels observa que, abre aspas, você então teria que encontrar terapeutas com opiniões a oferecer sobre questões sociais que envolvem relações pessoais. Esse foi o aspecto mais inovador de Samuels, ou seja, ver as pessoas, as analistas, como indivíduos e como ativistas, como militantes, com papel fundamental a desempenhar na sociedade. Eu proponho que devemos trabalhar dentro e fora do consultório, como estamos fazendo agora. Apesar de eu supor que nós somos principalmente junguianos, analistas, terapeutas, nós realmente temos que sair dos nossos consultórios. Sim, a gente deve sair da porcaria dos nossos consultórios. Não apenas, né, para essas questões assim, do Brasil, mas também para trabalhar. Questões individuais do Brasil, mas também para trabalhar. Então, eu proponho que devemos trabalhar dentro e fora do consultório, como consultores políticos, em organizações, grupos ativistas, etc. E também, né, assumir o controle dessa nossa herança, que herdamos, mas não promulgamos, dos fundadores da psicanálise, críticos sociais e terapeutas pessoais. Tiasos é isso. Tornando-nos novamente, mais uma vez, novos Kulturkritiks,
podemos ser capazes de continuar a desempenhar ou desempenhar de novo um papel no desenvolvimento das sociedades do século XXI. Agora nós chegamos nos neo-jungianos. Os neo-jungianos são a terceira geração de jungianos, sendo a primeira geração estando entre 1961 e 85, quando Jung morreu, e até 1985, que é chamada de Escola de Zurique, ou por escola clássica, como Samuel, eu gosto de chamar de jungianos ortodoxos. E a segunda geração, entre 85 e 2011, quando Hillman morreu, que é chamada por Andrew como pós-jungianos. Os neo-jungianos é um termo que eu cunhei recentemente. E os neo-jungianos empregam Jung de uma nova maneira, junto com outras escolas e tradições da psicanálise, e além da psicanálise, que se contaminam e enriquecem mutuamente. Os neo-jungianos, abrangendo o ecletismo e integração, visam restaurar e aprimorar o trabalho de Jung e a psicologia analítica no cerne da psicologia profunda, estudando a psique como plural. Essa nova abordagem é constituída por um grupo heterogêneo, internacional e multicultural de estudiosos que, por um lado, baseiam seu trabalho nos ensinamentos de Jung, claro, e dos pós-jungianos, claro, enquanto, por outro lado, abriram suas investigações para além da psicologia analítica. Além da psicologia analítica. Eu conduzi o meu treinamento no Instituto em paralelo com o meu doutorado. E lá no Instituto eu aprendi sobre Jung e os pós-jungianos. Durante o meu doutorado, eu fui além dos jungianos. Susie Orbach, Leighton, Jessica Benman, Frosch, Craig, Freud. Nós somos todos freudianos, com distinções, mas é claro que nós somos todos freudianos. Portanto, os neo-jungianos são capazes de equilibrar os ensinamentos de Jung e dos pós-jungianos com os ensinamentos vindos de outras escolas e tradições, dentro e fora da psicanálise, em uma troca mútua e plural, enriquecedora. Na verdade, os neo-jungianos contemporâneos podem ser ligados, embora não limitados, à psicanálise relacional e pós-relacional, psicanálise feminista, abordagem intersubjetiva, estudos psicossociais e estudos culturais, para citar alguns. Os neo-jungianos veem a psicanálise da seguinte forma. Eu não vou ler porque eu acho que isso aqui é uma repetição. São os mesmos pontos que eu li antes. Então, a tarefa dos neo-jungianos é olhar para o futuro. E a primeira coisa a fazer é honrar e preservar o trabalho da primeira e segunda gerações de jungianos. Os neo-jungianos encontram, no modelo jungiano psicossocial relacional já mencionado, seu quadro de referência. Assim, existem muitas maneiras de ser jungiano ou jungiano. E esta é uma notícia muito boa. Isso significa que a psicologia analítica está viva e reflete o interesse contínuo, bem como talvez até o rejuvenescimento da teoria de Jung no início do século XXI. Agora vamos dar uma olhadinha na extroversão e introversão. A extroversão não é superficial. Os jungianos enfatizam principalmente a introversão em seus escritos clínicos. E isso nem sempre tem sido útil fora dos nossos círculos. Espero. Nós nos sentimos bem nos meus próprios círculos, com os meus amigos, com a minha relação face a face com os meus pacientes, indivíduos, máximo casal. Então, eu espero que nos próximos 30 anos, alguns de nós, os mais extrovertidos talvez, sejam capazes de influenciar a sociedade como culture critics, fora dos nossos círculos habituais, apresentando nosso trabalho
em uma conferência não junguiana e não psicanalítica. E mais ainda, falando sobre a nossa abordagem, com orgulho, coragem e sem inferioridade. Em diferentes meios de comunicação, isto é, saiam, falam com legisladores, rádios, TVs, jornais, políticos e instituições de diferentes tipos. Nós temos muito a dizer. Nosso método funciona. Tornar-se extrovertido seria o aspecto mais inovador. Portanto, seguir Samuel significaria ver os psicanalistas, assim como os indivíduos, como ativistas, com um papel fundamental a desempenhar na sociedade. Falando sobre a política dentro do nosso consultório, é uma coisa incrível. Nós todos não falamos sobre política com os nossos pacientes e sobre o Covid nos últimos meses? Como que vocês se sentem em relação a isso? Qual foi o resultado dessas conversas? Se eles podem realmente, de forma respeitosa e seriamente, ver essas questões, realmente ajuda a nossa conversa. Claro que não é necessário concordar, mas a política está presente. Marcos, ele abriu hoje com uma declaração política. E agora eu estou chegando ao final da minha apresentação oral. Eu gostaria de ver dois aspectos importantes da nossa profissão, quer dizer, o remédio contra a alma. Outro ponto de fundamental importância é sobre a análise didática e quem e como deve ser admitido para a formação em institutos junguianos em todo o mundo. Hillman, nesse livro aqui, Suicídio e Alma, Suicídio e Alma, de 2010, sublinha que, abre aspas, cabe a cada indivíduo envolvido na análise defender a sua própria experiência, os sintomas, os sofrimentos, as neuroses e também os resultados positivos e invisíveis, perante um mundo que não dá crédito a essas coisas. Isso é muito potente. E continua, abre aspas, a alma só pode voltar a ser uma realidade se tiver a coragem de considerá-la como realidade antes de sua vida, de tomar o partido dela, em vez de apenas acreditar na existência da alma. A esse respeito, uma espada a favor do modelo levado adiante pelo Instituto Carl Gustav Jung em Zurique, onde, como tradição, não médicos como eu ou não psicólogos como eu podem participar do treinamento. Estou convencido de que esta abordagem é a melhor, porque é uma abordagem original. Isso é. Antes da questão da doença mental entrou e determinou que apenas médicos e psicólogos deveriam conduzir uma terapia, mas nós fazemos algo de diferente na terapia, como nós vamos ver. Estou convencido de que esta abordagem é a melhor e que deve ser implementada globalmente. Conclui-se que o título de médico e psicólogo seja retirado como critério de admissão. Isso ocorre porque a abordagem da medicina e da psicologia, como sugere Hillman, nada tem a ver com o trabalho com a alma. O trabalho com a alma. Porque a análise visa facilitar o fluxo e reconectar os fragmentos simbólicos em uma configuração mítica. Hillman. E não é por acaso que entre os melhores analistas estão os não médicos ou psicólogos. Por exemplo, Riedel, Andrew Samuels, Luigi Zoya. Querem que eu continue? A minha, como a de Hillman, é uma campanha a favor da análise como, abre aspas, medicina moderna impõe uma divisão entre o médico
e a sua alma, e como é fundamental que a prática da psicoterapia deva deixar para trás a formação médica para prosseguir independentemente. Já Freud, em 1926, escreveu sobre o assunto. Freud interveio em defesa de Theodor Reik, psicanalista austríaco e colaborador de Freud, que em 1924 foi acusado de abusar da profissão médica por exercer psicanálise, sendo formado em filosofia, como eu, e ajudou a absolvê-lo, defendendo a legitimidade do uso de psicanálise também por não médicos. Freud, em carta dirigida a Julius Stadler, influente anatomista e político vienense, destacou a legitimidade da profissão de Reik ao dizer que, abre aspas, a psicanálise, seja ela considerada uma ciência ou uma técnica, não é uma questão puramente médica. E, em segundo lugar, não é ensinado a estudantes de medicina na universidade. Hillman ressalta que, abre aspas, Freud logo percebeu que era necessário abandonar parcialmente a medicina, porque o analista não examina fisicamente seu paciente, não lhe prescreve remédios, medicações para distúrbios orgânicos. Ele encaminha essa questão a outros. No consultório do analista, não há dispositivos médicos, você não vê jalecos brancos e nem pastas pretas. Então, Hillman aponta que, abre aspas, os medos de Freud se tornaram realidade. A análise freudiana se tornou a serva da psiquiatria. E que, abre aspas, terapia freudiana se torna aceitável pela medicina, fecha aspas, como uma ciência natural. De fato, a maioria dos médicos, psiquiatras e psicólogos não passou por um processo de análise. Na verdade, muitos desses médicos, psiquiatras e psicólogos não passaram por um processo de análise. Eles nunca foram treinados numa análise didática. Portanto, proponho que a licenciatura em medicina ou psicologia não seja prerrogativa de acesso à formação psicanalítica, mas que sejam adotados os critérios em vigor no Instituto Carl Gustav Jung de Zurique, que é os candidatos devem escrever uma autobiografia de 10 páginas, o mais transparente possível, mais verdadeira possível. Depois, passar por 6 entrevistas com analistas credenciados, analistas de datas, e realização de 300 horas de treinamento em análise paralelamente. E durante a segunda metade do treinamento, a supervisão individual e em grupo. E, muito importante, como enantiodromia, ter um estágio clínico em instituições psiquiátricas, com bons professores psiquiátricos, com bons professores de psiquiatria, como uma enantiodromia. Por último, seguindo a proposta de Andrew Samuels, na 4ª Conferência de Análise e Ativismo, que aconteceu em São Francisco em outubro de 2020, eu concordo que, para ser verdadeiramente igualitário, o treinamento não deve exigir um grau de master, mestrado, nem mesmo diploma de bacharel. Os candidatos devem ser entrevistados e aceitos anonimamente com base no cumprimento dos requisitos acima mencionados. E também baseado na vontade deles de treinar, isto é, aprender o aspecto teórico desta profissão e de se submeterem à autoanálise para se tornarem psicanalistas junguianos. Muito obrigado. Obrigado, Stefano. Ótimas questões para a gente discutir, para a gente poder pensar junto. Vamos abrir para as perguntas, sempre obedecendo ao nosso método de que coloque o nome no chat, eu chamo e a pessoa faz a pergunta. Stefano, vou começar com 2 questões para você.
Yeah. 25 anos depois do Jung e os pós-jungianos, do Samuels, a expressão pós-jungiano ainda causa, em algum nível da comunidade junguiana, uma espécie de preconceito, causa uma espécie de rejeição e recusa. Esse é um sentimento que me parece ainda vivo, particularmente na fantasia de que o prefixo pós indique uma superação ou uma declaração de anacronismo das ideias de Jung, que me parece que é uma interpretação equivocada, errônea. Você acha que a expressão neo-jungianos pode ser uma tentativa, vai cair, vai ser alvo desse mesmo preconceito? É uma primeira questão que eu gostaria de colocar para você. Posso fazer uma segunda pergunta direta ou você responde essa? Maybe I try to answer. You know what? Talvez seja melhor. Bom, a minha pergunta é que eu realmente não me importo. O que deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas debaterem a respeito. Mas isso não é arrogância. Eu estou tentando propor algo que eu experimentei, vivi durante o meu treinamento, com os meus contatos globais. Eu gosto de falar com muitos ancestrais, com muitos analistas sêniores. E se as pessoas quiserem debater sobre o neo, post, upper, em cima, embaixo, por mim, tudo bem. O que é importante é que nós devemos falar sobre o que é a psicologia analítica agora e o que nós queremos que a psicologia analítica seja em 2050. Nós temos que ter uma agenda. Nossa geração, eu, Marcos, Luciana, nós todos aqui somos a próxima geração. Nós temos um dever. Nós temos um dever. Então, pós, neo, bio, eco, oco, não me interessa. Ok. Segunda questão. Movimentos junguianos e a política contemporânea. Nós, junguianos, temos uma caixa de ferramentas úteis para poder lidar com a política contemporânea? A nossa caixa de ferramentas teóricas para poder interpretar, ler, intervir, agir, pensar, ela ainda é uma caixa de ferramentas úteis ou nós precisamos ter mais instrumentos junto conosco? Well, you know, if we take an example, Sabe, se nós tomarmos o exemplo, por exemplo, dessas tecnologias e todos os desenvolvimentos tecnológicos, se, por exemplo, nos anos 20, né, você, por exemplo, estava escavando, agora você tem modernos escavadores. Mas isso é uma literatura psicanalítica, vai além dessas primeiras, né, experiências. Agora nós temos a neurociência, nós temos um avanço na filosofia, nós temos um avanço nas ciências sociais. Então, as ferramentas que nós temos são boas o bastante. Mas algumas vezes, como Jung disse, se eu tenho um paciente com um problema sexual, um complexo de inferioridade, eu vou usar, por exemplo, a teoria de Adler, se eu vou usar a teoria de Reich, se eu tenho uma paciente com um problema, por exemplo, existencial, posso usar a minha própria teoria? Nós temos que nos adaptar, porque nós somos capazes disso. Quanto mais soubermos, mais ferramentas nós vamos poder utilizar. Agora, nossa ferramenta é forte o bastante, boa o suficiente. Por exemplo, em relação à política, nós podemos facilmente e, na verdade, de forma positiva, aplicar algumas psicodinâmicas junguianas, sombra, ânima,
ânimos, o self. Umberto Eco, um dos mais importantes semióticos, pesquisadores, escritores da atualidade, disse: aqueles que não leem livros apenas vivem a vida deles. Aqueles que leem livros vivem muitas vidas, todas aquelas vidas que estão nos livros que eles leram. Então, essas são as nossas ferramentas, nossa literatura. Esteja aberto, fiquem abertos, sejam criativos, flexíveis e não unilaterais. Por isso que eu acho que os estudos psicossociais relacionais em relação à psicanálise é muito interessante. Não é o passo final, mas agora é uma ferramenta adicional àquela que a gente já tem. E ser junguiano é algo especial, porque você não pode se tornar um junguiano se você realmente não sente. Não é como ser um psiquiátrica, um freudiano, para ser um junguiano é, de certa forma, uma vocação. Isso não é para inflar os egos aqui, ser megalomaníacos, mas ser junguiano é uma vocação. A maioria dos junguianos tem um grande complexo materno, como Jung teve, por exemplo. Pelo menos é o que me falaram lá em Zurich, ou pelo menos em Zurich, eu não sei aí no Brasil. Tá ótimo. Vamos abrir para as perguntas. Gustavo Beck, começa com você, por favor, Gustavo. Tá aí? I am Marcus. How are you? Good to see you. Hi, Stefano. Ciao, Gustavo. Thanks for Stefano, legal te ver. Gostei da sua postagem no Facebook. Eu estou querendo muito ver o seu livro. Parabéns. Eu tenho uma pergunta que me tortura um pouco. Eu pensei nisso quando o Marcos e outras pessoas aqui da sala falavam, porque é algo que você falou que a gente tem que ter uma agenda. Isto é, vamos ter uma agenda para 2050. Isso, de certa forma, me entusiasma. E agora eu estou com medo da sua pergunta. Eu não sei se você sabe, mas agora eu estou treinando em Chicago para ser analista. Eu estou, na verdade, no meu maior processo mais torturante do treinamento. Isto é, das diferenças sociais e culturais. Isto é, nós estamos dentro desse instituto, dentro do mundo junguiano, que nós usamos a palavra nós. Mas esse nós não é um nós verdadeiro. Por exemplo, quando eu estou aqui no Brasil, eu me sinto completamente diferente. Eu sinto uma diferente vibração, uma atmosfera diferente, como quando eu estou, por exemplo, em Chicago ou na Europa. E isso é realmente muito forte, tem a ver com diferenças nas classes, com diferenças econômicas. Então, como nós vamos implementar uma agenda? Quando tem, digamos assim, tantas diferenças marcantes nos membros da comunidade, que eu sinto que estou precisando reconhecer agora. Eu concordo, eu estava com medo, porque eu pensei que você fosse dizer como que você pode, na verdade, estabelecer uma agenda se você é um junguiano. E isso também é verdade. Isso é verdade, isto é, nosso próprio daimon é uma agenda por si só. Então, talvez os psicólogos analíticos tenham uma agenda aqui dentro do seu inconsciente, o desenvolvimento do self na psicologia analítica, que é conhecido como indivíduos, mas também conscientemente conhecido como coletivo, um coletivo. Falando isso, vou dar um exemplo. Eu sou italiano, eu vivo em Berlim, onde eu fiz o meu treinamento e eu estudei em Zurique. Vocês estão ouvindo? Eu lembro que foi no verão ou no outono. Was the big refugee welcome crisis, Syrians march. Com os refugiados, com sírios que estavam passando da Grécia para a Iugoslávia, Budapeste, Hungria, Áustria, Viena e depois na Alemanha. Eu estava indo para uma das minhas primeiras sessões com
com o falecido Dr. Lanvilla. Eu estava ali na estação do metrô e tinha uma mulher com um bebê que entrou no vagão pedindo dinheiro. Ninguém deu um centavo. E até olharam para ela de forma estranha. Eu estava assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Eles normalmente não são assim. Obviamente, ela não era alemã. Talvez fosse da Síria. Uma mulher muito decente, que estava pedindo dinheiro em inglês. Boa tarde, meu nome, boa noite, meu nome, por favor, poderia me dar um pouco de dinheiro? Eu fiquei muito tocado por aquela situação. Isto é, o comente dos junguianos em Zurique, que tem um enorme complexo materno. E aí depois parou essa mulher, o metrô parou, essa mulher deixou, né? E depois um viciado, certamente, alguém, né? Estava ali pedindo dinheiro, vendendo lá um jornal qualquer, e ele conseguiu o dinheiro. Eu fui para o meu analista, estava com muita raiva e contei a história. Ele olhou para mim, justamente esses complexos culturais e diferenças culturais. Ele disse, bom, aqui na Alemanha, se você precisa de dinheiro, você não precisa pedir. Você pode ir para as instituições apropriadas, adequadas e conseguir ajuda. Isso na Itália é impossível, porque na Itália, se você precisa de dinheiro, para onde você vai? Você vai pedir dinheiro na rua. Eu estava falando aqui se era Alemanha, e eu agora sei disso. Eu posso entender você em Chicago treinando. É realmente um pupurri. Mas isso também é uma riqueza, tá? Isso também não é um modo que pode ser enriquecedor para todos nós. Eu acho que o Instituto Jungiano em Zurich, originalmente, como foi estabelecido, é o verdadeiro instituto internacional em todo o mundo. As pessoas vão sempre para Zurique para o treinamento. E isso é muito importante. E depois a gente volta para casa, a gente leva um pouquinho de Zurique, a gente leva um pouquinho, né, daquela mágica do Harry Potter, e depois a gente começa a participar de conferências, começa a escrever. Como o Verena Castro escreveu no meu prefácio, que existe um corpus do analista junguiano, e dentro dela tantas diferenças, tem alguns que são mais ortodoxos, tem outros que estão mais libertários, os berlinenses são mais kleinianos, mais Klunglas, Klein, Jung, que é Klungians. Então, essa agenda de 2050 é justamente essa composição. Não é uma agenda, por exemplo, para concorrer a presidente da Associação Internacional em 10, 20 anos. Mas eu acho que nós somos uma instituição preciosa, que a sociedade pode se beneficiar da gente. Se nós formos corajosos o bastante para sair do maldito consultório. Então, boa sorte. Aí em Chicago, você está em boas mãos com o George. Eu também gostaria de dar um follow-up aqui rapidamente. Eu acho que é mais um follow-up psicológico, isto é, um sentimento de que nós sentimos assim, essa espécie de desespero, sentimento de desespero de que tem alguma coisa intrínseca na comunidade que luta contra a comunidade. Sim, exatamente. E se isso não está no nosso sangue, no nosso DNA, é justamente o aspecto freudiano, mas também o complexo paterno de Jung, complexo de autoridade. Por exemplo, você sabe que eu sou um dos fundadores, junto com Paulo Caniello, Bernardo Kreska. Todo mês nós temos um lanche, um almoço, um encontro, onde nós vamos falar sobre um monte de coisas. Nós nos amamos, mas a gente pode ser, já nos separamos, quase nos separamos 5 vezes em 6 meses. Todos nós somos junguianos. Eu, Luigi Zola, isto é, a biografia poética dos novos ancestrais, ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou, eu adoro essa profissão. Eu não sou bom com as pessoas, eu sou bom assim face a face, um a um. Mas eu amo essa profissão. Mas o nosso campo é muito heterogêneo. E eu entendo que isso é desesperador. E algumas vezes nossos colegas lá no treinamento,
ficam. Nós temos que aceitar isso de forma plural, esse aspecto plural. E aí, então, aguenta firme aí no seu desespero. Algumas pessoas talvez não gostem de desespero. A única coisa que eles têm. Obrigado, Gustavo. Um grande abraço. Pessoal, várias perguntas. Vou pedir para que as pessoas sejam sucintas para dar tempo de todo mundo falar, tá? Não está em ordem aqui não, mas eu vou chamar as pessoas. Vamos lá. Cris Viana, por favor. Come on, you're Brazilian. We can go over the time. We have all the night and the afternoon, no? Vocês são brasileiros, a gente pode passar o tempo, vocês têm que ir para a praia. A praia está fechada. Só da janela. Vamos lá, Cris Viana. Está aí, Cris? Tô, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos. Boa noite, muito obrigada. Adorei tudo que eu ouvi. Aqui, infelizmente, cheguei atrasada. Não ouvi a fala do Marcos, que eu já vi que foi bem importante. Espero que fique gravado para poder recuperar depois. Stefano, porque eu venho de um outro lugar. I come from a different place. I come from this place where you are trying to bring people, to take people. I come from militancy, from social organization. E do jornalismo. E tendo convivido com tantos diferentes espaços, tanto já tendo pisado no lugar mais pobre do mundo, né, numa favela onde não tem água, onde não tem luz, né, e também, né, na burocracia, chegando muito próximo de governadores, enfim, de legisladores, né, a gente vê essa grande diversidade que é preciso, né, enxergar para ler o mundo. E nessa Agenda 2050, você fala disso, de pluralidade, de inclusão. Só que, para ter essa formação enquanto analista, é uma formação... Background as an analyst, this formation of this so-called third world countries is a very expensive thing. I don't know if you have seen these faces here. They are not representing our whole country. Formando, né, a raça informando a classe, né? Então tem uma questão aqui que é muito visível. Então, como cumprir essa Agenda 2050 de inclusão e de diversidade com esses custos tão grandes? Thank you. This is what Obrigado. É justamente isso até que eu tentei, na verdade, dizer no final sobre a medicina, né, e a alma. Parcialmente, isto é, não ter necessidade de ser médico, não ter necessidade de ter psicólogo, porque é compreensível, porque os estados, né, dentro da legislação, eles demandam isso, exigem isso. Então, por exemplo, eu aqui, se eu disser que eu sou psicanalista, eu vou estar sendo ilegal. Na verdade, eu sou um counselor, né? Um conselheiro. Então, além de médicos e além de psicólogos, os institutos não devem exigir, por exemplo, um master, um mestrado, nem um bacharelado. Isso significa que já podemos abaixar não a qualidade do candidato, mas as exigências, porque nós sabemos que em muitos países apenas um pequeno percentual das pessoas, e só as populações mais ricas, chegam à universidade, a uma pós-graduação, e só então chegando a um treinamento que é muito caro. Então, o treinamento junguiano é muito caro, mas tem países em que o treinamento não é tão caro, são menos caros. Mas o primeiro passo para a inclusão seria verdadeiramente ir além dos brancos, cristãos ou judeus e aceitar candidatos com base na vontade, no desejo deles de treinar. Um outro exemplo é que eu realmente não acredito
E alguns freudianos dizem que Freud dizia que o dinheiro é o único meio para o sucesso na análise. O desejo de se comprometer, a conexão entre o analista e o analisando pode ajudar, né, em direção, né, pode auxiliar para uma boa análise. Então, eu verdadeiramente acredito que nós temos que aceitar candidatos não com base nas bases correntes, porque pode haver tantos candidatos que são muito melhores do que nós, mas que não têm os meios. Nós também podemos encontrar um programa de bolsas. Eu realmente gostaria de ter bastante dinheiro um dia para criar um programa de bolsas, para pagar o treinamento completo para algumas pessoas, mas você incorre no outro problema, que tradicionalmente você precisa pagar pelo seu próprio treinamento, porque isso faz parte do sofrimento. Eu tive pesadelos durante 3 anos com as minhas dívidas e eu não sabia, né, a quem, né, que eu ia pagar, porque no final do mês eu tinha pouquíssimo dinheiro. Mas a vontade, a vocação, o compromisso eram muito fortes. Quer dizer, tem muito a ser feito. E as instituições agora estão um pouco paralisadas. Andrew foi muito claro no final da análise que ele fez na conferência Análise e Ativismo. Nós precisamos mudar a nossa abordagem de aceitação dos candidatos, de aceite dos candidatos, né, para formar os analistas. Voltando para vocês. Obrigado. Marco, posso só fazer dar uma informação para ele? Que com o salário mínimo brasileiro, você não paga sequer uma sessão semanal para cumprir as 300 horas da programação? Yeah, of course. You also, but you see, on that Sim, side, claro. Então, sobre isso, eu gostaria o que Karl Habermas falou em Berlim nos anos 20. Era chamado de Polyclinic na Berlim Ocidental. Para mim era uma novidade. Ele abriu essa policlínica e muitos profissionais, Melanie Klein, clinicou lá. E dentro dessa policlínica, digamos que nós tínhamos 20 analistas. Todos eles tinham que ter um certo número de clientes e fazer 2 coisas. Ou ter 1, 2, 3 sessões grátis por semana, ou pagar por essas sessões grátis, né? Os analistas pagar. Então, eu vi, por exemplo, minha mãe sofre de bipolaridade desde jovem. Ela não tinha dinheiro para pagar aquele maldito analista. E isso afetou toda a minha família. É por isso que eu sou um analista hoje, por exemplo. Por isso que eu tenho uma certa... Eu tenho de preços diferentes. Algumas vezes eu realmente preciso receber, porque eu tenho que pagar, mas eu, por exemplo, não cobro de alguns. Tem uma mulher que eu cobro muito pouco. Então, nós temos que olhar para nós mesmos e decidir o que nós temos que fazer. Claro que nós temos nossas despesas, nossas práticas, nossas vidas que são caras, mas ser ativistas e analistas e ativistas é também ir na direção daquilo que é bom para você. E você sabe que, por exemplo, 2 análises, 2 clientes, né, sem cobrar ou cobrando menos, é uma forma, porque esse é o compromisso forte, fortalecido com a profissão. Obrigado, Cris. Obrigada. Wagner, está aí, Wagner? Estou aqui, Marcos, tudo bom? Hein? Estou aqui. Professor Stefano, é um prazer conhecê-lo. E eu vou me reportar... Don't call me professor, I'm no professor. Não me chamem de professor, eu não sou professor. Ok.
Então, eu vou me reportar à pergunta inicial do Marcos, que tem a ver com a minha inquietação à medida que você foi fazendo a sua explanação. Quando eu me deparei com mais um termo, né, pós-neo, ou seja, mais um, né, mais uma definição, mais um enquadre, né, mais uma possibilidade de criar, sei lá, mais um gueto entre junguianos, não sei, estou sendo um pouco pessimista com esta definição. Então, a inquietação que me vem à mente é justamente a atitude do terapeuta, do psicólogo, psicanalista, com relação à psique, né? Porque Jung, ele fala claramente nas suas obras completas, né, que considerar a psique significa considerar o seu lado arcaico, ou seja, de neo não tem nada, né? Arcaico, aquilo que representa a base, aquilo que representa a história, né? Que representa Archaic, those that represents the history, the way of being existing along the existing way. So this neo, being honest, caused me a kind of discomfort. So my question is, how do you see this possibility of escaping or even letting lost in some place these fundaments of the analytical psychology that is deeply to relate with the archaic, with the ancient, with what... Eu acho isso preocupante, porque é claro que é importante a gente estar aqui se relacionando com as coisas, com as premissas do dia a dia e do mundo. Mas será que, lá pelas tantas, não será, na prática, mais uma possibilidade de renúncia ao arcaico e considerarmos-nos sempre modernos, à custa da psique? Absolutely. Absolutamente. Eu sou sociólogo por treinamento. E eu posso dizer que nós estamos numa contínua modernidade. Então, por exemplo, alguém no passado usou o termo pós-moderno, que ninguém gostou, porque não tem. Se você tem um pós, você tem que ter uma separação. Então, Andrew com pós, disse pós-Jung, depois da morte de Jung, póstumos de Jung. Então, eu tomo o seu comentário muito inspirador da seguinte forma: eu não estou propondo de nos afastarmos de Jung. Eu estou dizendo que nós somos treinados como junguianos e devemos ser treinados como junguianos da melhor maneira possível. E somente depois nós podemos adicionar outras camadas, como vocês são brasileiros, cresceram no Brasil, vocês aprenderam português, e depois, talvez mais tarde, vocês podem, obviamente, aprender outras línguas. Mas a língua nativa sempre será a língua nativa. Nossa língua nativa é psicologia analítica. Mas ser cego, completamente vendado, como, por exemplo, dentro do sexo sadomasoquista, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Então, nós precisamos nos abrir. E também, uma vez existia uma espécie de um classicismo, e depois algumas pessoas começaram com o neoclassicismo. E foi daí que eu tive a inspiração do neo-junguiano. As raízes estavam lá, mas tinha uma novo modo de olhar o Jung, né, que mantém a sua integridade. Como é que parece para você assim? Wagner? Sim, mas assim, o ponto que eu entendi o que você falou, mas assim, claro que é importante essa abertura, claro que é importante, né, nós dialogarmos com aquilo que se apresenta como, né, uma demanda do mundo contemporâneo. Sim, em um momento eu questionei isso, né?
O meu desconforto, né, talvez seja o de como, né, os chamados neo-jungianos, né, se relacionarão com a psique. De que forma essa relação se estabeleceria? Nós vamos ficar de costas para o arcaísmo do homem, para apenas, porque não deixa de ser uma unilateralidade de qualquer forma, só olhar para frente, olhar para aquilo que está próximo. O atrás não é simplesmente um saudosismo, uma nostalgia, mas é considerar a base histórica do homem que fundamenta a psique, pelo menos até onde eu entendo, e Jung se colocou dessa forma. Né? Então, esse que é o meu ponto fundamental. Olhar para frente, sim, olhar o que está próximo, sim, mas como ficar com as bases arcaicas da psique, que elas continuam vigindo. Elas não ficaram para trás pelo fato de eu chamar, né, um novo grupo, a nova possibilidade de neo. Elas continuam existindo, elas continuam atuando sobre o homem. Então, é essa a minha preocupação maior. De que maneira... And the human beings. My concern is this: what's the way that the neo-Jungians will I don't know, because I'm não not sei, porque eu não sou a cabeça desses neo-Jungianos. Eu não sou o presidente dos neo-Jungianos. Essa é apenas uma impressão minha. Eu realmente percebo que tem muitos junguianos que têm uma abordagem neo-junguiana. Então, não sei. Obrigado, Wagner. Luciana Ximenes, vamos? Stefano, adorei tua exposição, adorei, fui ficando super entusiasmada e acompanhada enquanto eu estava te escutando. Eu queria te contar uma experiência que eu tive num coletivo, a Esteses, é um coletivo que eu participo e que traz temas contemporâneos. A gente sempre convida uma pessoa que não é da área psi e um psicólogo para falar de algum tema, né? E eu gostaria de contar uma experiência que eu tive, e daí, se você puder comentar, seria legal, e depois eu já vou emendar uma pergunta que eu tenho. A experiência foi a seguinte: numa determinada roda de conversa que a gente tinha planejado, eu não me lembro exatamente se era suicídio ou luto, nós fizemos essas duas rodas, uma pessoa, ao fazer a inscrição, me perguntou: mas vai ser uma roda psicológica ou uma roda política? E a minha resposta foi: mas dá para falar de qualquer coisa, sem ser tirando a política? E eu acho que foi uma resposta horrorosa, porque a pessoa sumiu, nunca mais me respondeu, nunca mais se inscreveu em roda nenhuma, né? Então, essa é a historinha que eu queria que você comentasse. Registered in any other of our roundtables. But my second question is, I'd like to go back to what you said. Temas contemporâneos, que não tem como a gente não trazer temas contemporâneos para as nossas sessões de análise. A pandemia, as eleições, essas coisas são ditas, né? E é óbvio que a gente não tem que colocar a nossa opinião pessoal, mas a gente precisa falar sobre esses assuntos. O que eu tenho como questão de fundo o primeiro, eu acho muito difícil, né, quando a gente se encontra com uma pessoa muito oposta a gente, um negacionista da pandemia, por exemplo, não transparecer que a gente discorda, né? E aí a minha questão é como é que a gente conseguiria lidar com isso sem abusar da transferência, né? Meio naquela linha do abuso de poder na psicoterapia. É meio por aí minha pergunta. I believe that. Acredito que se as transferências e contra-transferências são fortes ou bastante, se as bases da relação é segura, qualquer coisa pode ser dita, discutida e trabalhada. Como num casal, se um casal é forte o bastante, um pode dizer qualquer coisa para o outro. Se o casal não for forte o bastante, vai ser difícil. Eu tinha um paciente, talvez um dos casos mais bem-sucedidos que eu tive,
Eu tive a ajuda da supervisão de Wolfgang Gigerich, quer dizer, uma mulher veio me ver 5 anos atrás. Ela disse, eu me sinto vazia, perdida, e as minhas relações não duram. Aos poucos, a gente foi vendo que ela não só tinha um complexo paterno negativo, né? Ele era um patriarca, babaca, blá, 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 mas também um complexo materno negativo. E isso era de alguma forma projetado ou suprimido no feminismo. Então, eu propus falar sobre esses complexos familiares. E ela, mas as bases da nossa relação eram muito fortes. 3 meses atrás, esse processo terminou, se concluiu, e eu fiquei muito feliz com o desenvolvimento que essa mulher teve. E agora, essa forma, né, essa ideia, né, de que ela via do patriarcado, acabou fazendo com que ela pudesse ver toda essa questão de forma diferente e estabelecer uma conversa. O que essa pessoa fez com você, por exemplo, estabelecer, obviamente, conversas, fazer perguntas, e você vê como que isso evolui. Nós temos que dançar a valsa com o nosso paciente. Tango é um pouco demais. Isto é, vamos deixar os freudianos dançar o tango. Mas nós, na verdade, né, Freud, né, sugeriu isso. Isto é, falando das minhas filhas, os pais devem aprender a dançar valsa com as suas filhas, não tango. Tango é para a mãe ou para as parceiras. Então, talvez a gente possa usar essa metáfora com os nossos pacientes. Vamos aprender a dançar a valsa com eles. Malu left us. She doesn't like waltz. Malu deixou aqui nossa sala, então ela não gosta de valsa, será? Valeu, Lu. Obrigado. Obrigada. Martinha, tá aí, Martinha? Oi, tô sim. Tá me ouvindo? Oi, querida, contigo. Oi. Primeiro agradecer aí a palestra, achei muito boa. Oi, tudo bem, Stefano? Eu queria fazer uma pergunta. Você falou sobre análise didática, né? Você falou assim sobre a questão do instituto, de formação. E, assim, pegar um pouquinho isso aí. Primeiro, essa questão, né, da análise didática, né? Essa diferença, né, entre o que é o didático, o que a gente busca na análise, né? Quer dizer, aprender a ser analista, mas será que isso não tem em todas as análises, né? De uma certa forma? E queria saber também em questão da política, né? Quer dizer, como é que fica a política dentro dos institutos de formação? Cabe a gente falar dessa política institucional aí, né? Então, é isso. I'm not sure I entirely understand the question. Eu não sei se eu entendi ambas as perguntas. Você está perguntando Metaphorically, metapsychically. Um tanto, né? O que diferencia, né, a análise didática, que é uma requisição da formação, e análise, né? Quer dizer, qual o limite? Como tem? Onde está esse limite? Very easy. Well, I'm not. Ok. Muito fácil, eu não estou numa posição institucional, mas eu posso falar da minha experiência pessoal. Ambos são processos realmente de mudança de vida. Se você se permitir ser tocado pela análise ou pela análise didática. Algumas vezes você tem análise didática que simplesmente vira uma ferramenta. Você vai ali, ou a sua própria análise. Você vai ali por 1 hora, fala sobre os sonhos, mas não se deixa tocar. Mas aquilo que o Gigerich chamava de sublácio, quer dizer, nada acontece. Então, para mim, a análise foi realmente algo que me salvou. Eu estava em uma grande
depressão depois dos meus tempos em Cambridge. Eu estava perdido. E realmente meu analista salvou a minha vida, colocou de volta ali no trilho e me acompanhou até que eu pudesse caminhar de novo com as minhas próprias pernas. Depois veio a análise didática em 2015, quando talvez começou a minha crise da meia-idade. Eu estava mudando de carreira, mas de certa forma eu reprimi essa questão do meu problema com a profissão, né? E eu tinha que fazer outras coisas na vida, talvez conseguir um emprego, né? Mas não tem diferença entre a análise didática e a análise. A única diferença é que se você quer se tornar um psicanalista e trabalhar com as pessoas, você precisa aprender o método. Gigerich falava isso muito claramente. Um dos seus últimos livros publicado ano passado. Quando você está ali na sala, na sessão, não tem a ver com análise, são dois seres humanos conversando, falando com o outro. Mas é claro que o analista tem que ter a teoria, o método, a literatura, ali nas costas, na mochila. Mas dentro do trabalho da análise é uma conversa entre dois seres humanos. Um acompanhamento de um e outro, onde vocês são iguais. Apesar de que vocês talvez não sejam iguais tecnicamente, mas vocês são essencialmente iguais. Você vai para a análise, busca análise quando sua alma está em sofrimento. E também a análise didática pode ver isso, né? Você pode também tratar isso. Não existe diferença. Eu espero que a minha resposta tenha sido de ajuda. Sim, não, era isso mesmo. Essa é a dúvida. Obrigada. Obrigado, Martinha. Beijo. Obrigado. Nadir, pode falar agora, Nadir? Oi, Stefano. Boa tarde, boa noite para você. Primeiro, eu queria te agradecer pela sua fala. Foi muito especial. Para mim, pelo menos, foi uma das palestras mais significativas desde que eu comecei a participar do TIASUS, e eu participo desde o início, o Marcos acho que sabe, né? Acompanho assiduamente. A tua fala me tocou muito, eu não sei nem se eu vou conseguir terminar eu de falar a minha aqui, porque eu estou realmente bastante emocionada, meu coração está batendo muito forte, desde que você começou a falar, mais para o final, na hora que você atingiu um certo ponto, acho que você pegou meu complexo. Eu também tenho um complexo materno bastante forte, além de outros. Bom, enfim, é sobre a questão... A minha formação é em filosofia, e eu sinto já há algum tempo um certo, vou chamar de preconceito, eu não sei se é esse o nome correto, por eu não ter uma formação em psicologia. Eu decidi esse meu caminho com Jung já um pouco tarde, resolvi fazer uma virada de carreira, porque era o que eu sentia no meu coração, eu estava muito infeliz, até que eu descobri do que eu estava precisando. E o que eu percebo eu sigo tudo o que é necessário, eu acredito, eu faço supervisão já tem alguns anos, eu faço a minha análise pessoal, eu estudo bastante porque eu gosto, eu tenho um desejo enorme de me tornar analista, é como se eu precisasse, talvez por causa dos meus complexos, de legitimar o meu trabalho. E aqui no Brasil está sendo muito difícil conseguir isso. As portas não se abrem para quem não tem uma formação em psicologia. E, além disso, existe alguns colegas, há um mês atrás, há umas semanas atrás, não me lembro, surgiu esse assunto, e eu me senti muito mal com o resultado da conversa que eu acho que eu mesmo puxei em um determinado ponto.
O resultado dessa conversa foi que eu tive um sonho nessa noite. E no meu sonho, eu estava saindo em fuga de um lugar que estava desmoronando. E era um lugar que a saída era muito difícil, mas eu encontrei uma saída. E quando eu saí, no meio de um monte de pó, de entulho que estava caindo, o Lacan veio num carro em velocidade alta, freou no lugar onde eu estava e ele falou para mim: vem que eu te dou uma carona. Nesse momento, eu fiquei com muita dúvida do que fazer ali, né? Se eu entrava no carro ou se eu saía dali de uma outra forma. O sonho parou aí, eu nem entrei no carro e nem segui adiante, parou aí o sonho. Mas no dia seguinte eu decidi o meu caminho. E o meu caminho, eu acho que é me tornar uma neo-junguiana. Eu não fazia ideia do que você ia falar hoje, por isso que eu tô até tremendo, e eu quero te agradecer muito, muito, mas assim, muito. Parece que você me colocou num lugar. Eu ganhei um lugar com a tua fala. Eu estudo Freud já tem bastante tempo não, há algum tempo, eu não sei quanto é bastante, que eu estudo bastante, porque eu percebi que só com a teoria junguiana eu não conseguiria atingir um bom trabalho, e aí eu comecei a me interessar por várias outras teorias. E eu tô indo, mas assim, o que eu queria te falar é que você me deu um lugar, e eu não tenho palavras para agradecer isso, sabe? Você me ajudou muito hoje. E com relação à questão do... Talvez eu pensei, talvez um dia eu tenha que dar um jeito de ir para Zurique, mas eu nesse momento eu não tenho recursos para sair do Brasil e ir para Zurique. É um sonho bacana, mas não tenho como. Daí como é que eu resolvi isso? Ouvi falar nessa mesma conversa, que foi um pouco constrangedora para mim, que Zurique tinha decidido não aceitar mais pessoas de outra formação e que era obrigado a ser psicólogo. E que eu falei, bom, será que isso aconteceu? Porque eu cheguei a baixar, a fazer o download do edital há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, e eu vi que não era assim. Mas naquele dia ali, como eu fiquei sensibilizada, eu acabei acreditando que provavelmente Zurique tinha mudado de ideia e que tinha colocado isso como uma regra. Mas, de qualquer forma, eu não tenho como ir para Zurique, eu não tenho recursos para ir para Zurique. Então, eu resolvi fazer uma pós-graduação em psicologia analítica, que não vai legitimar, não vai me dizer que eu sou analista, não vai me dizer que eu sou psicanalista. Então, aí eu falei, bom, seguindo o conselho de uma amiga e depois desse meu sonho com Lacan, no mesmo dia seguinte, eu me matriculei numa pós-graduação em psicanálise também, onde eu vou receber o título de analista, e passei a não me importar mais com o nome junguiano, né? Eu sou analista e ponto. E neo-junguiana. Quero incorporar no meu trabalho tudo que eu acreditar que vai que vai me ajudar a compreender as pessoas que me procuram, os meus pacientes. Bom, então é isso, acho que eu já falei a beça. Na verdade, eu queria te agradecer profundamente pela tua fala de hoje. Muito obrigada. Thank you. Eu que agradeço. Agradeço a sua coragem. No dia que você for para Zurique, você me fale, nós vamos juntos para Kusnacht, para o túmulo de Jung e von Franz, né? E você leva uma flor e eu levo uma pedra. Obrigado, Nadir. Hugo, vamos lá, Hugo. Hello, Stefano. Good evening.
First of all, I want to... Hugo, em português, Hugo, por favor. Não, pode deixar, pode deixar. Não, prefiro para o pessoal, é mais fácil. Tá bom. Tranquilo. Então é português, né? É. Okay. Então, Stefano, né, boa noite. Eu gostaria de te agradecer, né, por esse momento, por compartilhar, né, essas ideias novas, né? Eu acho muito interessante e eu não tenho muito uma pergunta, né? Eu só queria dizer, sim, né, que é muito refrescante essa nova perspectiva e me traz muito esse sentido do símbolo, né, assim, da união, né? Então é como se você estivesse valorizando tanto o passado, né, tanto o lado clássico, quanto o lado atual, né, e até mesmo o futuro, né, como você bem colocou. Então, é um trabalho muito interessante e algo que eu não vejo muitos junguianos se proporem a fazer, né? Então, é muito interessante ter essa figura como a sua, assim, que busca unir, né, em vez de fragmentar, em vez de separar, né? Então, muito obrigado, assim, por esse trabalho, né, e por esse efeito que você está usando aqui, né, nessa sala e em nós. Muito obrigado. Obrigado. Thank you. Stefano, vamos chegando perto do fim. Vamos para algo mais biográfico. Conta Não. pra gente. Não, então tá bom. A gente tem mais 2 horas, pode ser? Nos conta a história do livro e das entrevistas. Como é que isso apareceu para você? This I want to say also to Eu Nadir. gostaria de falar isso também para Nadir. A primeira entrevista que eu queria fazer era com Gigeres, porque eu estava em supervisão com ele. E a primeira ideia dessas entrevistas era ter umas lives de 5 minutos no Facebook, perguntando a Gigeres quem é Jung, quem é o seu Jung e qual é a relevância de Jung para o século XXI. Ele olhou para mim e disse, não, porque eu podia escrever um livro sobre isso. Então, realmente, eu não sei se eu posso, né, responder em 5 minutos. Então, eu abordei Ribi em Zurique, porque Ribi é o analista mais sênior, o analista de data mais antigo, o analista mais antigo, sênior. Ele fez treinamento com a Von Franz. Então, eu propus um encontro no 17 de fevereiro e eu, na verdade, me relaciono com o Nadir nesse complexo de inferioridade. Porque, por exemplo, vocês viram o Stefano extrovertido, mas tem também o Stefano que se sente inferior, porque talvez não saiba o bastante sobre essas questões clínicas, ele tem que estudar muito mais do que os psicólogos, apesar dele ter feito um estágio maravilhoso, teve supervisão com psiquiatras, trabalhou, mas também você vai perceber que né, toda essa questão de patologizar não ajuda muito. Ribi concordou. Eu peguei o trem de Kusnacht até Allenberg. Eu não sabia que Allenberg era pertinho de Zurique, eram 2 paradas. Então, na verdade, eu desci na estação errada. Cheguei 10 minutos atrasado, suando, correndo, com meu complexo de inferioridade. Então, assim que ele abriu a porta, eu pedi desculpas para esse homem enorme. Eu pedi desculpas. Ele disse, vamos lá. Vamos tomar um café? Eu posso já sentir aqui o cheiro do seu complexo de inferioridade. Eu disse, meu Deus, ele é um gênio. Ele está me falando que nós somos iguais, vamos tomar um café. Nós ficamos lá 2 horas falando, conversando 2 horas antes de gravar. E na verdade, eram os melhores pedaços, né? Que ele falou sobre Hillman.
Quer dizer, eu sei um monte de fofoca, né? Aquilo que não foi depois gravado. Então, começou porque eu realmente acreditava que nós tínhamos que gravar a voz dos seniors. E eu realmente agradeço a todos aqueles que disseram sim. É uma pena que apenas algumas mulheres tenham dito sim. Eu convidei, chamei talvez mais mulheres do que homens. Os homens disseram, ok, vamos lá. As mulheres tiveram mais dificuldade, digamos assim. Mas eu estou muito feliz que muitas também aceitaram, né? Vai fazer mentologia também, que é uma coisa diferente. Então, se vocês acessarem o YouTube, se vocês não quiserem comprar o livro, tudo bem, assistam as entrevistas. Tem mais de 40 entrevistas agora, entre outras conversas. É realmente, agora respondendo à pergunta de Wagner, tem muitas formas diferentes de ser junguiano e tudo bem. Tem junguianos como Marcos e eu que nunca nos encontramos e parece que a gente se conhece. E tem junguianos que talvez eu veja todos os dias, se vejam todos os dias no treinamento e se odeiam. Então, nós podemos ver isso através do ponto de vista da sombra, mas esse é o trabalho. Então, esse livro realmente correu em paralelo com o meu treinamento, que eu concluí no ano passado. Em fevereiro, o livro foi publicado. Então, quer dizer, ele foi publicado em março. Então, realmente, isso foi o meu autoacompanhamento pelo treinamento. Eu realmente espero que as pessoas gostem do livro, quer dizer, não tem pretensões, não tem pretensões teóricas, é apenas uma história sobre quem nós somos. Nas entrevistas do vídeo do canal, você entrevistou um colega nosso, Roberto Gambini, um brasileiro. Como foi a tua experiência com ele? I met Roberto. Eu conheci Roberto em Kusnacht, durante as apresentações dele. É uma pessoa muito carismática. E também, ele é italiano ou descendente de italiano, porque ele estava realmente falando, né? Eu vejo que era pelo sobrenome dele, e aí ele falou, vamos fazer a entrevista. Sim, vamos. E foi muito, muito emocionante, porque discutiu a tese, né, dele, que ele fez alguns anos antes, né? Stefano, muito obrigado. Foi um prazer te receber. A gente podia ficar aqui conversando, abrir 2 ou 3 garrafas. Let's do it again. Let's do it again. Vamos fazer isso de novo. Vamos falar do próximo livro. Quando o próximo livro estiver nas mãos, a gente traz você de volta aqui. Mas olha, queria te agradecer pela tua disponibilidade, tua simpatia. Eu sou um admirador, confesso, do seu trabalho. Muito do Tiassos tem a ver com esse livro. Tiassos você é meu ancestral. Tiassos é um pouco filho do Breakfast. Então, é uma grande alegria receber você aqui. Obrigado pela tua presença. Cuide-se bem, espero que você fique bem e que a gente possa ter outras oportunidades. Um grande abraço. Thank you so much. You're doing such a great job. Muito obrigado. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu não sou seu ancestral, eu sou seu irmão. E você está fazendo isso aqui toda semana, quase toda semana, com pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas. Muito obrigado. Um grande abraço, Stefano. See you hopefully next year in Buenos Aires. Vamos esperar que a gente se encontre no próximo ano em Buenos Aires. Com certeza. Tchau, bom fim de semana. Tchau. Obrigado, boa noite.